Fala pessoal, Marusca aqui, bem-vindo ao canal novamente. Durante a semana eu fiz um treino de 1h20 em Zona 2 na segunda-feira. Terça, encarei um pedal um pouco mais puxado, com 25 minutos a 86% da frequência cardíaca máxima. E para fechar, 8 tiros de 30 segundos a 320 watts. Esse treino foi bem intenso, pernas ficaram bem cansadas. Na quarta e quinta-feira acabei descansando, porque eu estou fazendo uma obra aqui no apartamento e precisei dar atenção. Sair para comprar material, resolver algumas coisas. Hoje, como a obra deu uma acalmada, consegui voltar a focar no treino. Foram 4 blocos de 10 minutos a 260 watts. Esse tipo de treino é interessante porque não gera tanta fadiga quanto os tiros de 30 segundos, mas ajuda a fortalecer a resistência na bike. Antes de começar, fiz um trabalho de fortalecimento com elástico para as pernas e um pouco de musculação, também focado nelas. Só depois entrei no Mayush. Comecei com um aquecimento de 10 minutos, só para soltar as pernas, e já fui direto para a série de 10 minutos. Aqui vocês podem notar no canto inferior direito da tela que estou trocando as marchas virtuais com o novo controle da bike. Se quiserem ver mais sobre isso, vou deixar um vídeo aqui no card acima. E este recurso deixa o treino ainda muito mais realista. É bem interessante para quem tem bike e spinning em casa. A primeira repetição sempre é um pouco mais difícil de manter nos 260 watts, porque mesmo descansado, a perna ainda está fria. Na última série já fica bem mais difícil, porque a perna começa a entrar em fadiga. Os 2 blocos do meio são os melhores. A perna já está aquecida, mas ainda não chegou a fadigar. Você pode até fazer um pouco de Zona 2 com algumas variações e pequenos tiros para aquecer melhor. Mas como eu já tinha feito fortalecimento e musculação antes, preferi entrar direto na execução da série. Entre cada repetição, temos 2 minutos de descanso. Uma boa forma de avaliar sua condição aeróbica é perceber quanto tempo você demora para voltar ao batimento normal nesses 2 minutos. Quanto mais rápido o corpo se recupera, melhor está a sua forma física.
all good. Vai mostrar um resumo da distribuição de potência e das zonas cardíacas. Essa ferramenta é muito interessante para avaliar seu crescimento e desenvolvimento na bike. Como o treino de hoje foi estruturado e sem grandes variações, minha distribuição de potência ficou bem normalizada, sem grandes picos de energia. Já na análise das zonas cardíacas, o objetivo era permanecer em zona 4 para ter um treino mais puxado do que anteriores. Já na análise das zonas cardíacas, o objetivo era permanecer em zona 4 para ter um treino mais puxado do que os anteriores da semana, e conseguimos alcançar isso. Ok, pessoal, então, vindo para o nosso Intervals ICU, para quem não conhece, essa é a cara dele. Nós temos a divisão aqui por semanas, então cada linha aqui vai ser uma semana, aqui é a semana anterior. Como vocês podem ver, eu estou de férias, então não estou tendo muito treinamento comparado com as semanas anteriores, mas quando a gente estiver aqui, o que eu gosto muito de fazer é o seguinte: a gente vem até o treino que a gente executou, e dentro dessa ferramenta a gente tem algumas utilidades. A gente pode, por exemplo, adicionar sessões aqui. Então, o que eu gosto muito de fazer é adicionar essas sessões. Então, a gente sabe que cada sessão foi de 10 minutos, então a gente pode puxar essas sessões aqui um pouquinho para o lado, até que ela complete os 10 minutos. A gente pode, por exemplo, vir aqui em dados. Então aqui, por exemplo, ele vai mostrar os primeiros 10 minutos de aquecimento. Então ele vai te dar informações bem importantes, né? A potência que eu me propus a fazer. Então, se a gente olhar lá no MyWush, X% do meu FTP, ele estava a 117 watts de potência. A cadência, eu executei um aquecimento com média de 82 RPMs, né? O torque aqui eu não considero, porque minha bike não tem medidor de potência, então aqui é um torque calculado, vamos dizer assim. Frequência de 130, então uma frequência boa para um aquecimento. Para mim seria zona 1, então realmente foi um aquecimento, eu executei corretamente, né? Chegou a bater 138 em alguns casos, mas a média fica em 130. Com uma intensidade de 38% baseado no meu FTP. Aqui ele confirma que foi zona 1. Né? E depois ele mostra as 4 pernas de 10 minutos e como que você executou cada perna. Então, a última perna, apesar de eu estar mais cansado, foi a que eu melhor executei. Né? Foi perfeitamente dentro dos 260 que eu tinha me proposto a fazer de potência, de executar a potência. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, o que eu tenho costume de fazer, então eu tenho uma sessão com o Copilot, onde ele já tem basicamente todo o meu histórico, e dentro desse histórico a gente pode, né, colocar assim, por exemplo, e passar os dados para ele que foram gerados pelo Intervals, e com isso ele vai quebrar, como a gente tem os dados já quebrados em etapas, fica bem mais fácil de ele entender o treinamento. Então foi um treino intervalado em blocos longos de Z3, perfeito para simular esforço contínuo em subida e ritmo de prova. Potência estável em todos os blocos, recuperações curtas que aumentam a densidade do treino e melhora a tolerância para o esforço. Execução foi limpa, aquecimentos, blocos fortes, recuperações rápidas e desaquecimento. Resumo, um treino eficiente. Então, esse é o plano que eu executo para mim mesmo todas as vezes que eu treino, exatamente para a gente ter essa ideia de, né, o que está ocorrendo dentro do treino. Eu estou evoluindo, eu não estou evoluindo, né, eu estou estagnado e tudo mais. Aqui a gente ainda tem mais informações. Uma das informações que eu gosto bastante é dentro da potência, a gente tem esse gráfico. Então, vocês notem que o gráfico começa mais elevado, próximo de 1,5, e ele tende a uma queda para 1,4, o que é, né, normal, porque você começa um treino descansado e no fim de um treino bem executado você vai terminar cansado. Então, a potência que você gera acaba sendo menor ou
não menor. A potência pode até ser a mesma, mas o batimento cardíaco acaba elevando. E esse gráfico mostra exatamente a relação entre a quantidade de potência que você está gerando e quantos batimentos o teu coração tem que bater. É o que a gente chama de drifting. Então, quanto mais o coração tem que bater para gerar uma determinada potência, menos aerobicamente você está bem preparado, vamos dizer assim. Então, esse gráfico é bem interessante. Quanto mais inclinado esse gráfico tiver, pior, né? Então você pode puxar, por exemplo, essas informações. De novo, como o Copilot tem o meu histórico, ele vai entender o que é isso daqui e ele vai me dizer, ó lá, ó, excelente eficiência, mostra que produziu bastante potência para cada batimento cardíaco. Desacoplamento de 0%, perfeito, significa que a relação entre a potência que eu gerei e a frequência cardíaca que eu tive, que meu coração teve que bater para sustentar essa potência, se manteve estável do início ao fim, sem queda de eficiência. A potência é 853, então essa é uma métrica do Intervals ICU, né? Então, a 153 batimentos eu estava gerando 181 watts. Isso aqui é uma métrica também que você pode usar bastante nos teus treinamentos. Então, quanto mais potência você começar a gerar dentro desse batimento específico do Intervals ICU, significa que você está tendo uma evolução e está ficando cada vez mais aerobicamente performático. Atraso de 51 segundos, então a resposta cardiovascular mais lenta, típico de blocos longos em Z3, mostra que o coração demorou a atingir o platô, mas isso é esperado nesse tipo de treinamento, e a potência em Z2 de 0,87 relativamente baixo, porque foi Z3, não foi Z2. Quer dizer, essa métrica específica ela é mais para quando você está executando Z2 pura, né? Então, novamente, se a gente vier num Z2 puro aqui, que sim, um treinamento, por exemplo, que o desacoplamento ele ficou até positivo, né? Ele começou mais baixo e foi melhorando conforme o treino foi evoluindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma forma que eu avalio os meus treinos, vejo, apesar de novo, eu não participo de competição, mas é legal eu pelo menos gosto de dados, né? E é legal de você ter essa ideia de eu estou evoluindo, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou forçando demais, eu estou forçando de menos, ou eu estou naquele ponto em que a evolução é constante, mas sem trazer nenhum demérito pro coração e pro corpo, pros músculos. Isso ajuda muito com lesão, prevenir lesões, manter a constância nos treinamentos e tudo mais. Mas é isso aí, pessoal. Caso vocês tenham gostado, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal, comenta aí, coloca as dúvidas que você tenha. Aproveita que esse site aqui ainda é de graça, então você pode vir aqui criar a tua conta, brincar com os dados e tudo mais, e né, ter uma ideia de como que como que o teu treinamento tá evoluindo. Beleza? Um abraço e até a próxima.